E aí, gente, 25 anos, bloqueio judicial, bloqueio de conta, na verdade, processo judicial e bloqueio de conta. Tem gente que com mais de 30 recebe um processo, um bloqueio e trava. E aí, você parou? Não, Você mas eu achei que eu ia empreendendo? parar. Você achou que ia parar? Só que aí são nessas horas que parece que tudo vai acabar, é que eu acho que começa. Que enfrentar um processo que não era da empresa, mas que recaiu sobre a empresa. A gente depois defendeu, deu certo, mas no dia eu lembro que meu chão caiu. Que é demorar demais pra tomar decisão. Eu já fui essa pessoa no passado, porque a gente identifica que a gente contratou a pessoa errada. E aí a gente quer que a pessoa dê certo a todo custo. E às vezes a gente quer que a pessoa mude. Claro que os feedbacks são necessários, orientações, o treinamento, tudo é muito necessário. Mas tem horas que a pessoa não quer. E você já identificou que a pessoa não quer. Não adianta você ficar postergando uma decisão que era para ser tomada lá atrás. Isso atrasa o planejamento e o crescimento da empresa. Porque, pensa bem, você contratar uma mão de obra, às vezes você quer montar um time comercial, você é o comercial, aí você contrata o time. Qual é o time? É mais uma pessoa. Se essa uma pessoa tá no lugar errado, não funciona e você fica postergando, você continua sendo o time da sua empresa. Entende? Não tem crescimento. Mais um episódio do Pode Guiar. Eu sou a Casey da Guiar Gestão e do Crescimento Guiado. A gente só trabalha com empresários que querem crescer. Se você quer crescer, fica aqui. Hoje a gente trouxe duas empresárias maravilhosas. A gente vai te apresentar a primeira, que é a Bárbara. Eu sou a Bárbara, da Aba Santos Distribuidora e da Iari, e sou cliente da Casey, né? Então eu vim aqui, é um prazer falar com ela, contar um pouquinho dessa história e conversar sobre negócios. A intenção desse podcast é fazer você se identificar com todas as dores e todos os sabores que a gente passa no empreendedorismo, e principalmente empreendendo como mulher. Hoje, nesse episódio. Eu queria te perguntar, Bárbara, em que momento da sua jornada que você, mesmo estando rodeada de pessoas, você se sentiu sozinha? Nossa, tiveram vários momentos, mas eu acho que o que eu mais lembro, assim, que me marcou, foi uma vez que eu tive que enfrentar um processo que não era da empresa, mas que recaiu sobre a empresa. A gente depois defendeu, deu certo, mas no dia eu lembro que meu chão caiu. E nesse dia, ainda teve um bloqueio judicial na minha conta. Então, por mais que eu tinha que continuar tudo, que as pessoas tinham uma equipe muito boa, eu falei, nossa, agora depende de mim e depende de fatores externos. Então, sabe aquela hora que você sente que realmente você tá cheia de gente, mas que você tem que tomar decisões muito importantes que só você pode escolher? Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha uns 25, acho que era 25 anos, 24 para 25 anos. E aí, gente, 25 anos, bloqueio judicial, bloqueio de conta, na verdade, processo judicial e bloqueio de conta. Tem gente que com mais de 30 recebe um processo, um bloqueio e trava. E aí, você parou? Não, Você mas eu achei que eu ia empreendendo? parar. Você achou que ia parar? Eu achei que eu ia ter que parar. Só que aí são nessas horas que parece que tudo vai acabar, é que eu acho que começa. Nessas horas das dificuldades, né, dos desafios, que tudo vai acabar, na verdade, começa. Já viu aquela coisa assim, que quando parece que tá no limite, é aí que começa? Que quando você consegue transpor um limite que você achava que você não ia conseguir fazer. Gente, só pra eu fazer uma introdução pra vocês, a Bárbara empreende desde 18 para 19 anos. Mas ela já veio de uma família empreendedora. Então, essa família que tinha uma empresa, acaba que os filhos se envolvem, trabalham junto também com os pais. Depois, ela decidiu abrir a empresa dela, ir pra frente da empresa. Conta um pouquinho da sua história. Eu sempre me enxerguei que eu ia ser empreendedora. Eu sempre tive a visão que eu ia ser empreendedora. Porque eu vi primeiro meus pais empreendendo, primeiro meu pai, que criou uma empresa de persianas. E depois, quando ele faleceu, quando eu tinha 7 anos, eu vi minha mãe tendo que assumir tudo, e a empresa, assim, 300 funcionários, em mais de um estado. Então, era um grande desafio. E esse exemplo de pai, depois mãe, é uma mulher que teve que assumir tudo e dar conta de tudo, para mim foi muito marcante. Então, eu falei, eu preciso de empreender da minha vida. E quando a gente teve um momento bem desafiador na nossa vida, que impactou a nossa parte financeira também, aí que eu decidi, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Que eu quero fazer alguma diferença nesse mundo e também quero fazer o meu, né? Quero conquistar minhas coisas e ter a vida que eu desejo. Por quantos tipos de negócio que você já passou? Olha... Hoje você tá com 28, né, Bárbara? Hoje eu tô com 29. 29. E já fiz 29, tá passando rápido. Tá. Eu passei por 3 tipos de negócios meus, mas eu também... Mais o da família. Mais da família. 4 tipos de E negócio. aí eu passei por 2 estágios. Lá atrás, teve um negócio da família que eles decidiram deixar no passado, que é a empresa de cortinas, né? Isso. E aí depois ela foi lá... De persiana, no caso. E aí depois você foi lá e montou a empresa de
Teve uma que não deu certo, que fechou. Isso, a de cortina, aí eu abri. Minha mãe tinha uma empresa de persiana e eu quis abrir na parte de cortinas, porque são Isso. bem diferentes. Parece que é igual, mas é bem diferente. Então eu vi ali uma oportunidade nessa área e um sócio acreditou em mim para começar. E assim, né? Saí de estagiária para dona da empresa, achei que eu estava super pronta. Mas acho que no caminho a gente tem que correr muito atrás para poder dar conta e aprender tudo. Mas então passei por 3 negócios. A primeira, a gente lutou bastante durante 2 anos, mas a gente não via perspectiva. Mas como eu tenho um sócio que já é da área médica, que hoje a Bastante Distribuidora é de materiais médicos, ele tinha uma outra visão de negócio. Ele, graças a Deus, pela visão dele, a gente decidiu vender e encerrar o negócio sem bater tanto cabeça durante muitos anos. E aí depois ela foi lá e montou hoje a distribuidora. Isso, a Bastante Distribuidora. Exatamente, distribuidora de? Distribuidora de materiais médicos, medicamentos e equipamentos. E Não. agora importadora. E agora importadora também. E não contente, ela foi lá e montou uma marca própria com a irmã, que a gente vai falar disso daqui a pouquinho. A Bárbara tem 29 anos, mas ela já nasceu no meio do empreendedorismo. Quando ela fala assim, de estagiária para dona de empresa, mas quem vive no meio já entende mais ou menos como funciona. Quem vive ali trabalhando no meio do empreendedorismo, depois ela tentou abrir, não deu certo. E aí ela não parou, ela poderia falar assim, não, vou fazer um concurso, vou virar CLT. Não, ela foi lá e montou um outro negócio, um outro tipo de negócio. Já está há quantos anos com a Aba Santos? A Aba Santos agora já tem 6 anos. 6 anos de Aba Santos e montou agora mais uma marca própria de roupas, que por acaso é esse blazer que eu estou usando, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre. Você é uma mulher muito jovem, liderando muitas pessoas, e dentro da distribuidora dela, ela tem pessoas que são mais velhas que ela, né? Em que momento que você já passou por alguma situação que você, às vezes, duvida de si mesmo? Porque, às vezes, a pessoa vem com aquela bagagem do mercado, é uma pessoa que é mais madura, e aí essa pessoa, às vezes, te coloca na parede e você tem que se posicionar como uma líder e falar, não, peraí, que aqui eu resolvo, eu sei como é. Você já passou por alguma situação assim? Várias vezes. Eu acho que sempre é um desafio quando você é mais jovem. Como mulher também, eu acho que tem algumas situações que a gente, às vezes, se questiona, não deveria, mas se questiona. É natural que a gente vai contratar pessoas que tenham mais experiência que a gente, tenham mais idade. Então, já passei sim. Agora, o que foi mais desafiador para mim foi perceber que eu contratei uma pessoa boa, uma pessoa certa para o lugar errado. Então, esse desafio na liderança de reconhecer que talvez não era... porque eu gosto muito de tentar até o final, tentar. E aí, eu fui descobrir que o erro não estava no esforço, estava em ter feito a escolha errada, de colocar a pessoa no lugar errado, com o perfil errado. Então, a pessoa é boa, a gente tenta muito, mas não chega no lugar. Então, isso me fez duvidar da capacidade de liderança. Vocês perceberam que ela falou que ela contratou a pessoa certa para o lugar errado? Em vários momentos, e principalmente aqui dentro da Guiar Gestão, a gente roda o NPS, que é interno dos funcionários, para eles falarem como é que está a liderança. E nessa liderança, nesse NPS, veio um questionamento muito forte da equipe ao respeito da minha liderança, que é demorar demais para tomar decisão. Eu já fui essa pessoa no passado, porque a gente identifica que a gente contratou a pessoa errada. E aí a gente quer que a pessoa dê certo a todo custo. E às vezes a gente quer que a pessoa mude. Claro que os feedbacks são necessários, orientações, o treinamento, tudo é muito necessário. Mas tem horas que a pessoa não quer. E você já identificou que a pessoa não quer. Não adianta você ficar postergando uma decisão que era para ser tomada lá atrás. Isso atrasa o planejamento e o crescimento da empresa. Porque, pensa bem, você contratar uma mão de obra, às vezes você quer montar um time comercial. Você é o comercial, aí você contrata o time. Qual é o time? É mais uma pessoa. Se essa uma pessoa tá no lugar errado, não funciona, e você fica postergando, você continua sendo o time da sua empresa. Entende? Não tem crescimento. Porque a intenção de você comprar horas de outra pessoa é que essa pessoa traga produtividade pro seu negócio e você tenha crescimento que você quer. Se essa pessoa trava, você está pagando por algo que não está funcionando, aí demora para tomar decisão. Então, liderança tem que ser rápida, tem que mudar rápido, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo. Nós sabemos que é muito difícil contratar, tá difícil aí, tá difícil para cá também. Difícil recrutar as pessoas, mas mais difícil ainda é você ficar com uma pessoa ineficiente. É melhor você ficar sem ninguém. Então, decisões rápidas. Mas assim, tem o outro empreendedor também, que é aquele que está sem caixa, porque, vamos perguntar aqui para a Bárbara, ela já passou pela persiana, pela cortina, tá na distribuidora, tá na confecção. Quantas vezes você já quebrou caixa da sua empresa? Porque quebrar caixa é normal. Por que é normal? Porque quando a gente é empreendedor, às vezes a gente faz um investimento, planeja um investimento, acredita que aquilo vai dar muito certo e vai dar errado. Por exemplo, pessoas. O lucro que eu tenho na minha empresa, eu vou contratar uma pessoa para eu crescer esse lucro. É um investimento, é uma aposta. E às vezes essa pessoa não dá certo. E aí o que eu fiz? Eu só quebrei caixa.
Então, você já quebrou caixa em vários momentos. Muitos Momentos. Mas desistir foi uma opção? Não, nunca. Mas você pensou Não, a em gente arrumar um pensa. concurso, em trabalhar CLT? A gente pensa, a gente fala, não, dessa vez tudo acabou. Aí depois a gente levanta no dia seguinte, faz tudo de novo, ainda faz com um sorriso no rosto. Pois é, porque tem muita gente que passa por dificuldade financeira e já começa a entrar numa maré de, meu Deus do céu, não dá certo, vou fechar, vou abrir outro negócio, esse negócio não dá certo. É a forma que você está fazendo gestão que não está dando certo. Não é o negócio que dá certo. Se dá certo para outras pessoas, dá certo para você também. É só a forma que você está gerindo que às vezes não está tão legal, ou os investimentos que você está fazendo. Mas o mais importante de tudo é você se identificar com o que você faz. Hoje você se identifica com o que você faz? Demais, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu preciso, talvez eu vou... Às vezes eu me apaixono por uma ideia, por uma mudança, mas assim, empreender pra mim é a minha vida. Eu queria te perguntar... Qual foi a decisão que você tomou que te mudou como mulher? Eu não tô falando como líder e nem como gestora, é como mulher. A decisão que você tomou que falou assim, isso me transformou e me fez uma pessoa talvez melhor. O que mais me mudou esse ano foi a decisão de ouvir mais atentamente as pessoas, porque liderar é sobre ouvir mais do que saber discursar. Eu recebi um feedback outro dia que foi muito... doeu na hora, mas foi importante. Uma pessoa que trabalha comigo chegou para mim e falou... Olha, o que você não entendeu ainda é que não vai com essa pessoa ficar nessa palestrinha. Falei, que eu tô fazendo palestrinha? E aí eu percebi que escutar ativamente, saber fazer as perguntas, saber mais fazer perguntas do que dar as respostas, é muito mais importante. Eu acho que isso me mudou como mulher. Saber escutar o que quem tá do lado me ajuda muito. Quando a gente começa a empreender, às vezes a gente tá muito ansioso e a gente fica. Porque a gente quer fazer o negócio dar certo e aí junta com a gente ser jovem. E aí, com a ansiedade toda, e a gente realmente fala muito, porque eu também era muito assim. Nós sempre fomos assim. Eu era muito assim. Aí depois você acalma. Maturidade, eu acho que de tanta pancada que você leva, que amadurece o seu emocional, e essas pancadas são necessárias, porque elas te tornam uma pessoa melhor. Eu acho que depois que eu empreendi, eu me tornei um ser humano melhor. Porque eu me tornei mais resiliente, mais paciente, mais compreensiva. Aí você, consequentemente, passa a escutar mais as pessoas, do que falar nos momentos certos, mas também me posicionar no momento que eu tenho que me posicionar. Não significa que você tem que ser uma pamonha. Significa que você tem que saber o momento exato de você se posicionar e falar assim, não, peraí, que aqui sou eu. E você lembra que você até me deu um feedback desse? Que a primeira vez que você conversou comigo, eu falava muito mais ansiosa, e depois parece que deu uma acalmada? Quando eu conheci ela falava, e ela falou muito rápido. E aí tinha dias que a gente saía da reunião, eu e o consultor que atendia a empresa dela, eu falava assim, eu não entendi o que ela falou. Aí eu falei, aí ele falava, eu também não. Eu falei, mas você balançou a cabeça, ele só pra concordar, mas eu não entendi nada. A gente saía sem entender o que ela tinha falado, de tão rápido que ela falava. Imagina escutar um áudio dela quando ela falava rápido no 2.0, impossível. Mas ela se tornou realmente outra pessoa. Sério, eu fico feliz de ouvir isso, porque é uma caminhada que a gente vai tentando se moldar e vai tentando achar uma paz interna maior, né? Na verdade, é a maturidade emocional que o empreendedorismo traz, é sensacional. Eu aprendi muito com a Casey e com o pessoal aqui, viu? Porque, nossa, a gente cresceu muito junto. Cresceu. É muito bom trabalhar com empresários, porque eles são pessoas fora da curva, são pessoas extremamente inteligentes. Se você empreende, você é muito inteligente, porque pensa bem, você está construindo um negócio que vai gerar emprego para outras pessoas. Você vai ajudar a realizar sonhos de outras pessoas, pagar uma faculdade, fazer uma viagem, comprar um carro, pagar um apartamento. Isso é ajudar as pessoas a conquistarem o sonho delas. Então, quer ajuda melhor que você está fazendo para o mundo? Empreender tem seus desafios? Todo mundo fala assim, é romântico. Não é romântico, tá? A gente tá falando aqui de todos os desafios que a gente passa. A gente chora, a gente se descabela, a gente quer jogar tudo pro alto. É muito cansativo, trabalha demais e tudo. Mas também, se você olhar pelo outro lado, também tem a parte boa, como tudo na vida. Se você é CLT, tem as partes boas e as partes ruins, né? As partes boas que você tem horário lá, você tem uma rotina definida. Empreender, a gente tem agenda, mas rotina, difícil. Empreender já é difícil, empreender em família é um pouquinho mais desafiador. Se você empreende em família, você sabe. E a Bárbara fez uma escolha. Ela decidiu abrir uma empresa com a irmã dela, Fernanda, que tá aqui com a gente. Olá, tudo bem? Eu sou a Fernanda, eu sou estilista e empresária agora. Sou cofundadora da Yari, que é uma marca de roupas femininas de casual chique, muito elegante. Junto com a Bárbara, né, a gente tem a preocupação na excelência da qualidade das peças e um design atemporal e clean. Todas nós estamos de Yari hoje. Vocês estão vendo aqui.
quais os produtos que elas vendem também. Como foi, Bárbara, essa decisão de trazer a Fernanda para o negócio? Porque a Fernanda é uma estilista, ela trabalhava para grandes marcas e a Bárbara resolveu tirar ela dessas marcas e falar assim, vem cá, que a gente vai montar a nossa marca. Então, moda é a vida da Fernanda. Ela, assim, não se vê fazendo outra coisa. E eu vendo ela... Já era um sonho de muitos anos, né? Muitos anos. Já era um sonho dela de muito tempo ter a própria marca, colocar pra fora tudo que ela tem dentro dela em forma de uma marca, uma marca autoral própria. Então, no final do ano retrasado, porque agora a gente já virou o ano, né? Eu falei, Fernanda, eu acredito em você, vambora. Eu já arrumei, a gente sempre já arrumei formas da gente financiar. Vai precisar de tanto, vamos arrumar, qualquer coisa a gente redefine alguma coisa, porque eu acho que senão a gente sempre vai precisar de um pouco mais e nunca sai do lugar. Então eu falei, Fernanda, vamos, tem 3 meses, vamos. Aí ela começou. A Bárbara que me deu um empurrão. Ela já chegou e falou assim, olha, você tem 3 meses para poder criar a marca, criar a coleção, se vira, a gente já conseguiu agora os outros recursos que a gente precisa, vambora. E deu tudo certo, eu consegui, desenhando para mais 3 outras marcas, desenhando mais para Yari, e a gente conseguiu fazer uma coleção muito bonita e começar essa história. Apesar delas serem gêmeas, cada uma escolheu um caminho diferente. Uma já veio com o empreendedorismo na veia, e a outra está conhecendo o empreendedorismo agora. Como está sendo esse desafio de treinar a Fernanda e a Fernanda aceitar esses desafios, porque é totalmente diferente. Você liderar pessoas, você vender, você comprar, você lidar com a dificuldade de, às vezes, ter pouco caixa para fazer uma coleção, que é normal para quem tem confecção, sabe. Os desafios de cada cápsula, né? Que a gente fala, desafios de cada cápsula. A Fernanda estava numa posição de estilista, onde todo recurso vinha até ela, porque ela fazia o trabalho dela de artista. Agora ela está numa posição de empreendedora, onde ela tem que cavar e correr atrás, plantar esses recursos para poder vir até ela. Como está sendo esse desafio de treinar a Fernanda aceitar essa vida de empreendedora? Desafiador. E eu acho que quando a gente tenta ensinar um pouco do que a gente já viveu, a gente também aprende demais. Então, a Fernanda, ela já tem uma bagagem muito incrível na parte de moda, né, sendo estilista. Então, tem muita coisa que ela sabe que eu não sei. E o que eu sei, eu compartilho. Eu achei que a gente ia brigar mais, né, nessa história. Mas eu acho que como a gente não tem plano B, como tem que dar certo ou ajusta até dar certo, então a gente tem que aprender a ter um diálogo eficiente. E aí no dia a dia, passo a cada passo, conversa a cada conversa, aí a gente vai fazendo um limite expandir um pouco, depois o outro limite, aí a gente tenta de uma forma. Eu acho que é do que eu falei na outra pergunta, é saber aprender mais ainda a escutar e dar nossas contribuições nas horas corretas. Pra mim tá sendo extremamente desafiador, né? Sair de uma posição, prestar serviço para outras pessoas, né? Para outras marcas, e agora tá do outro lado, ser a dona do próprio negócio. A Casey tem me ajudado muito para poder entender um pouco melhor sobre como agir, como tem que ser minhas atitudes e meu pensamento principalmente nessa situação, porque eu venho com uma cabeça, né? Dessas marcas grandes que eu trabalhava, que vinham as coisas até mim. Agora eu tenho que correr atrás de muito mais frentes do que antes. Antes eu só fazia o papel de estilista, né? Agora de empreendedora. E eu acho que a gente tá dando mais certo do que eu imaginava, como sócias, porque a gente conseguiu delimitar muito o que é a área de cada uma. A gente consegue respeitar e não ultrapassar o limite de uma da outra. Gente, a primeira coisa que eu queria fazer é agradecer vocês por estarem aqui comigo hoje. A gente agradece. Mas eu queria falar muito sobre a admiração que eu tenho pela Bárbara. Ela é uma menina nova, que é muito resiliente, porque assim, é desafiador treinar, principalmente sua irmã. A Fernanda ainda tá em formação, a empresa tem 1 ano, então ela ainda tá no processo de maturidade. A Bárbara tem que ter toda a paciência do mundo pra Fernanda ser aquilo que a gente demorou anos pra ser. Porque demora tempo até a gente ter todos os desafios, contratar pessoas, ter que vender, ter que estruturar estoque, tudo. Às vezes a gente fica louca, é normal, mas depois a gente volta e fala assim, tem que fazer isso dar certo. Mas a paciência que a Bárbara tá tendo com ela é muito legal. E sabe o que é mais legal, de curiosidade, que eu vou falar agora? A Bárbara emprega hoje a mãe dela. A mãe dela, que era a empresária do ramo de persiana lá atrás, hoje trabalha para a Bárbara na empresa da Bárbara. Então ela meio que abraçou ali o ciclo familiar dela e colocou embaixo das empresas que ela estruturou. E eu acho isso muito legal, né? Essa maturidade que ela tem de abraçar a família dela e trazer todo mundo pra perto e falar, vamos, que eu tô na frente, tamo junto e a gente vai
viver disso e crescer juntos. É muito... Eu também tenho uma admiração muito grande com relação à Bárbara, porque eu tenho aprendido tanto, mas tanto com a Casey, aprendido muito, e com a Bárbara, principalmente também. A gente tem que levar as coisas com mais leveza. A gente tem que segurar firme e se manter firme e com equilíbrio. Não adianta desesperar, porque o mundo não vai acabar se você não tiver, às vezes, o dinheiro no caixa para poder pagar alguma coisa. Você vai ter que resolver aquilo ali. Então, é uma admiração muito grande de me ensinar a ter essa leveza, mesmo nos momentos difíceis. Ô, gente, eu agradeço muito, porque, nossa, eu fico tão feliz com essas palavras, porque, na verdade, são tentativas, né? A gente vai se melhorando. Fazendo um gancho com a pergunta anterior, eu que admiro muito a Casey, quando eu virei cliente dela, mas eu também virei pra ela e falei, Casey, vamos sentar pra tomar um café que eu preciso aprender com você. Porque eu vi uma mulher empreendedora que dá conta de tanta coisa e que sabe tanto, então eu tenho suave por escutar o que essas pessoas que realizam muito têm a dizer. E ela vestida de Yari, aí é que eu fico mais feliz ainda. É sempre importante nessa jornada a gente achar outras pessoas e falar, olha, essa pessoa sabe mais do que eu nisso aqui. Então eu preciso de aprender. E sobre a pergunta anterior, a Fernanda, ela nessa relação pessoal vem com muita carga emocional. Então colocar pessoas boas para poder ajudar nesse processo e ter uma voz de fora. Quando, por exemplo, a Fernanda, ela faz mentoria com a Casey. Então, quando eu falo uma coisa, tem um peso. Quando a Casey pode falar a mesma coisa, tem um peso, assim, infinitamente diferente. Porque santo de casa não faz milagre. Se vocês gostaram, compartilha, manda pro seu amigo empreendedor que quer ouvir as palavras das meninas, pra sua amiga que se identificou com algumas coisas que a gente trouxe aqui para incentivar a gente estar trazendo sempre conteúdos legais, com empresários muito legais para você. Isso aqui é um mimo para adoçar a semana de vocês. Muito obrigada. Na hora que o dia estiver pesado, você come um. Isso aí. E dá uma aliviada. A gente sempre precisa de um docinho. Obrigada, gente, pela participação. Muito obrigada por ter convidado, né, e pra gente participar desse podcast tão especial. Obrigada pela presença de vocês. Sigam ela nas redes sociais, Yari, Bárbara, Fernanda, a gente vai colocar aqui pra vocês.